Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma devocional aqui do canal, porque toda semana essa é a maneira que nós encontramos de começá-la, ouvindo uma palavra, né, um texto bíblico e podendo acrescentar para a nossa reflexão e para a nossa espiritualidade. Antes de eu falar sobre o texto, eu apenas quero convidar você brevemente para você contribuir com o nosso canal para a sua manutenção e a sua expansão, e você pode enviar a sua oferta pela chave Pix ou então pelo Valeu Demais que aparece logo ali abaixo da tela. No mais, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo com quem você quiser. Hoje, o texto que nós vamos ler é Lucas, capítulo 15. Nós vamos falar de uma parábola. É uma história bem pequenininha, mas com profundos valores para a nossa vida e para a nossa fé. Lucas, capítulo 15, versículos 8, 9 e 10, diz o seguinte: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse é um texto muito interessante, é uma das várias parábolas propostas por Jesus ao longo do seu ministério e da sua vida terrena. Uma parábola simples, mas uma parábola que tem muitos ensinamentos. Primeiro, é uma parábola daquelas que só Lucas é capaz de propor, porque tem como personagem central, como protagonista, como única personagem, uma mulher, né? A centralidade da mulher, e isso é coisa que Lucas se atreve a fazer. Outras coisas interessantes é a gente perceber uma mulher que tinha 10 dracmas. Dracma era uma moeda de origem grega que geralmente correspondia ao denário romano e era o valor pago por um dia de trabalho de um trabalhador braçal naquela época. Então, essa mulher tinha à sua disposição, no seu comando, 10 moedas de prata, o que correspondia a 10 dias de trabalho. Da onde veio essas moedas, não dá muito para dizer. Provavelmente ela não teve a oportunidade de trabalho porque as mulheres não trabalhavam naquela época, a não ser que tenha sido uma exceção da exceção. Fora isso, essa mulher pode ter tido essas moedas de dracma com alguma herança que ela tenha acabado por receber, ou mais ainda, provavelmente, era um presente de casamento dado pelo seu esposo, né? Geralmente, em alguns lugares da antiguidade, um homem entregava para a mulher uma caixinha com algumas moedas, e aquele presente não só tinha o valor monetário, como também tinha um valor sentimental, um valor com um peso emocional bastante interessante. E mais, em alguns casos, aquelas moedas também elas poderiam estar relacionadas, inclusive, com a vida íntima do casal. E aí acontece algumas coisas interessantes para a gente perceber nesse texto. Primeiro, que aquela mulher está lidando com algo de valor. Perder aquilo significava nunca mais ter a oportunidade de ter novamente aquilo, uma vez que a vida era tão difícil naquela época, ainda mais para as mulheres. E interessante é que ela se sente tranquila enquanto acha que tem o domínio sobre aquelas 10 moedas. Você já parou para pensar que nós, seres humanos, costumamos fazer dessa maneira? Muitas vezes nós queremos muito conquistar algo, lutamos muito por alguma coisa, e quando nós conquistamos, parece que nós nos sentimos no controle da situação
e meio que deixamos isso de valor numa caixinha qualquer, num canto empoeirado, numa gaveta que a gente quase nunca abre. A gente se sente no controle da situação e sabe que aquilo de valor está lá em algum lugar, quando eu precisar, eu mexo. Você talvez já tenha passado por isso, você talvez já tenha querido muito um emprego e quando você conseguiu, trabalhou relaxadamente, saía cedo, chegava tarde, faltava, não valorizava. Talvez você que está me ouvindo lutou tanto para ter um casamento e hoje que tem, você deixa esse casamento de lado, você se distrai com tantas outras coisas, você não valoriza o seu cônjuge da maneira que você deveria valorizar, seja sua esposa, seja o seu esposo. Você que tanto sonhou em ter uma família saudável, uma família feliz, e hoje que você tem, parece que ela é até um peso para você, até um incômodo na sua vida, porque você não tem paciência de cuidar dos filhos, não tem a dedicação para abrir mão de algumas coisas em prol dessa família, ou você que tanto sonhou em fazer uma faculdade, quando está lá dentro, falta aula, não consegue compreender, não se importa também em compreender. Pois é, nós seres humanos muitas vezes temos essa tendência. Queremos tanto, tanto alguma coisa que parece que aquela coisa será o objetivo da nossa vida. Por um lado, é normal termos sonhos, projetos, desejos. O problema é que quando nós conquistamos, parece que aquilo se torna algo vulgar, algo como qualquer outra coisa, como qualquer outro objeto, como qualquer outra vontade da nossa vida. E o problema é que nós nos sentimos no controle. A gente acha que esse emprego nunca vai embora, a gente acha que a faculdade já está garantida, a gente pensa que a família nunca vai se perder e que o casamento nunca corre o risco de chegar ao final. A gente sempre pensa que as coisas ruins e tristes só acontecem com os outros, nunca com a gente. Parece que apenas o vizinho perde o emprego, fica doente, perde o casamento. Parece que apenas o filho do vizinho tem problemas variados. Parece que nunca acontece com a gente, até que acontece alguma coisa ruim, porque ninguém está livre de passar por algo ruim. A má notícia e maus acontecimentos não escolhem a cor da pele, a classe social, não escolhe a religião, não escolhe a fé que as pessoas tenham, mesmo que tenham pessoas mais vulneráveis do que outras para algumas situações específicas da vida. Mas o fato é que nós não devemos, de maneira nenhuma, nos acomodar com alguma coisa que tenha valor para a gente. E você deve pensar, fazer uma análise das coisas que realmente têm valor para você. Essas coisas que realmente têm valor, muitas vezes são bem maiores do que matérias, do que material físico, do que bens de consumo, do que coisas. Tem muito mais a ver com projetos de vida, com pessoas, com relações. E o ruim é que muitas vezes a gente só para perceber que precisa dar valor para aquilo quando nós nos damos conta de que estamos perdendo algo de valor. Aquela mulher só bateu o desespero nela quando ela viu que na caixinha, ao invés de 10, tinha 9 moedas. E aí ela se desesperou mesmo. Porque um dia de trabalho, para uma pessoa pobre, para uma mulher que vivia na Palestina naquela época, era quase que uma tragédia. Ou então, perder um casamento, um presente de casamento tão importante, mais valioso do que o monetário, mas o que representava emocionalmente para ela e para a família. Ou mais ainda, correu o risco de ser classificada como uma mulher infiel, porque se o marido não viu essas moedas, é sinal que algum outro pode ter passado por lá e, num ato sexual, ter levado uma delas.
Essa mulher percebe o problema todo que ela está envolvido, ela sente a dor de algo muito valioso que ela não achou como deveria achar. E aí ela tomou uma decisão na sua vida. Na verdade, ela tomou 3 decisões, porque se é verdade que às vezes nós percebemos que estamos perdendo algo de valor, é sinal que quando a gente percebe isso, pode ser que ainda esteja por perto e que ainda tenha algo a se fazer para recuperar isso que tem valor para a gente. O ideal é nunca abandonar. O ideal é nunca deixar num canto empoeirado. Mas, mesmo que às vezes o ideal foge da nossa vida, nós ainda podemos correr atrás e encontrar algo de valor que a gente não pode perder. E ela faz 3 coisas. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, quando perde uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Em primeiro lugar, ela acendeu a candeia. A candeia, o castiçal, a luz, era também um sinal da iluminação do Espírito Santo, usado na Bíblia em várias ocasiões como símbolo da presença iluminadora do Espírito Santo em nossa vida. A primeira coisa que ela fez foi acender essa candeia, acender o azeite. A primeira coisa que ela fez foi colocar luz na sua casa. As casas, naquela época, eram pequenas, tinham pouca ventilação e tinham pouca iluminação, principalmente durante a noite, claro. E ela precisa acender a candeia, porque no meio da escuridão ninguém acha nada. Você deve buscar a presença do Espírito para iluminar a sua vida e os seus passos. E você deve também procurar iluminação para a sua vida, buscando a Deus através das orações, da reflexão no texto bíblico, buscar a iluminação no dia a dia, na vivência, na abertura para a vida e para o dom renovador que Deus nos oferece a cada manhã. Esse é o primeiro passo para a gente encontrar algo de valor, se abrir para Deus e se abrir para a vida. Depois dela ter acendido a candeia, ela varreu a casa, porque, naturalmente, aquela casa estava empoeirada, estava suja, estava desorganizada. E nós não podemos ter algo de valor no meio da bagunça, no meio da poeira, no meio da sujeira, porque isso mostra o valor que nós damos para aquilo, que é quase nada, ou pouco valor dado. Você não pode ter algo de valor na sua vida envolvido no meio de sujeiras, no meio de poeiras, perdido, largado num canto qualquer, se sujando dia após dia, se deteriorando momento após momento. Você tem que varrer a sua casa, organizar os seus pensamentos, os seus sentimentos, organizar o seu coração, organizar as suas intenções, limpar e jogar fora tudo que não presta, tudo que está errado, tudo que é ruim, tudo que suja, tudo que acumula. E assim você organizar sua casa, sua vida, seus pensamentos, seus sentimentos, sua espiritualidade, suas relações interpessoais. Em terceiro lugar, aquela mulher busca diligentemente até encontrar. Ou seja, ela procura, mas não procura como quem não quer encontrar. Ela procura com um olhar atento, ela procura com zelo, ela procura passo a passo, centímetro por centímetro. Ela procura de uma maneira zelosa, carinhosa, dedicada, porque ela quer muito encontrar. E ela também é muito dedicada e tem muita perseverança, porque ela procura com zelo até encontrar. Passa a ser a missão da sua vida. E você também precisa procurar, mas não procurar apenas para dar uma satisfação para os outros.
Não procurar apenas para que te vejam procurando. Não procurar apenas por desencargo de consciência, mas procurar diligentemente. Procurar com o zelo de quem está determinado a encontrar, ainda que isso lhe canse, ainda que isso lhe faça correr atrás e buscar até encontrar, ou seja, com determinação. Quando essa mulher faz essas coisas, acende a candeia, varre a casa e busca diligentemente até encontrar, ela encontra e chama as amigas que compartilhavam do mesmo sentimento para se alegrar com ela e com a boa notícia. Você também precisa se cercar de pessoas que celebrarão as boas notícias que você tem para dar. Muitas vezes nós achamos que bons amigos são aqueles que estão conosco nos dias ruins, mas bons amigos são aqueles que também se alegram com as boas notícias que nós temos para dar. São aqueles que festejam as nossas celebrações e as nossas comemorações. São aqueles que reagem a uma conquista nossa como se fosse deles também. E essas pessoas são tão importantes na nossa vida, são tão necessárias na nossa vida, de tal maneira que as pessoas que apenas se aproximam na desgraça e na curiosidade não são necessariamente tão amigos quanto você acha. E aquelas pessoas que só se aproximam quando querem tirar proveito de você, essas não são amigas mesmo, em nenhum momento. Mas essa mulher celebra a vida, celebra o dom, celebra algo de valor que ela recuperou. E é claro, que sirva de ensinamento para que ela não perca nunca mais isso, porque da próxima vez pode ser que ela não tenha a mesma sorte na procura por isso. Que você também se cerque de pessoas que queiram o seu bem, busque com zelo algo de valor e, quando encontrar, celebre, valorize e saiba que você não pode perder aquilo que é mais valioso para você. Não é bem material, embora a gente precise de alguns deles, pelo menos para viver com dignidade. Mas os bens mais preciosos são aquilo que define a nossa alma, nossa espiritualidade, nosso bem-estar, as pessoas que amamos, as pessoas que nos amam, as nossas famílias, os nossos cônjuges, filhos, parentes, amigos, aquilo que faz os nossos olhos brilharem e que a gente possa valorizar aquilo que realmente tem valor para a nossa vida e estar sempre sob a direção do Espírito Santo, buscando com zelo e buscando com carinho aquilo que realmente importa. Se você gostou desse vídeo, dessa reflexão, deixa o like, compartilhe com os seus contatos e ative todas as notificações para não perder nada do que a gente produz por aqui. Em breve a gente volta com mais conteúdos e eu te espero lá.